Nós estamos dando continuidade ao nosso curso de profetas menores. Nós estaremos, nesse momento, iniciando a lição de número 3, que fala sobre o livro de Oséias. A vida de profeta era uma vida fascinante e suas preocupações eram muitas. A vida de Oséias também foi algo extraordinário. Esse homem recebeu instruções para tomar uma prostituta como esposa. Uma ordem dificílima de aceitar e cumprir, mas o profeta obedeceu à voz de Deus. Talvez Oséias tenha sido o profeta que mais sofreu entre todos. Sua vida conjugal e sua tarefa foram um fardo penoso de suportar, mas ele o carregou com dignidade e dedicação. Assim, por meio do seu exemplo vivo, o Senhor ilustrou o seu povo a gravidade dos seus caminhos adúlteros, mas do mesmo modo, ele elucidou o seu imenso amor para com eles. Esta nossa lição nós teremos 4 textos, que falaremos sobre a introdução ao livro de Oséias, o casamento e conveniência, a separação e o texto 4, a restauração. E com isso estaremos atingindo a 4 objetivos. O primeiro objetivo é citar o tema do livro de Oséias. O segundo objetivo é relatar o significado dos nomes dos filhos de Oséias. O terceiro objetivo é dizer a razão pela qual Deus castigou Israel, conforme Oséias 2,13. E o quarto objetivo é mencionar como o Senhor atraíra Israel para si outra vez. Nós vamos então iniciar com o texto 1, relacionado com a introdução ao livro. Aqui há um simbolismo muito grande quanto a marido e mulher. Marido Oséias e Deus em relação a Israel e a esposa de Oséias, Gomer. Nesse capítulo procuraremos abordar as bases do primeiro livro dos profetas menores. A classificação no índice bíblico, e nesse estudo nós estaremos abordando e seguindo a sequência histórica conforme a época em que os profetas ministraram. Lembremos sempre, ao estudar o livro desse profeta, que ele cumpriu uma das ordens mais complexas do Senhor, para revelar quão intenso era o seu amor para com Israel. Às vezes Deus faz e requer coisas aparentemente difíceis demais, mas Ele é o Deus todo sábio e sabe muito bem o que está fazendo. Por isso, pela fé, acatamos as suas ordenanças, reconhecendo que com o tempo os seus intuitos se realizarão. Temos um fato histórico. O rei Jeroboão II reinou durante 41 anos em Israel e 2 anos, dos anos 790 a 750 a.C. aproximadamente. Quando o rei de Israel faleceu, o caos e a confusão substituíram a prosperidade. Quando Jeroboão morreu, em 750 a.C., os assírios já haviam começado a perturbar Israel. 30 anos depois, após várias pré-invasões, conquistaram o Reino do Norte. Antes de sua derrota, Israel encontrava-se moral e religiosamente decaído. Até os próprios sacerdotes praticavam atos abomináveis, como o assassinato. A nação rapidamente degenerou e chegou ao nível mais baixo da sua história, evidenciado pela prostituição praticada no templo, disfarçado como louvor a Deus, e pelo sacrifício de crianças e aos deuses pagãos. Assim Oséias, no ano 750, instruído por Deus a mexer com esse caldeirão de corrupção que fervia com violência e exalava o seu mau odor em direção ao Pai Celestial. O alvo principal de Deus ao falar ao seu povo, através de Oséias, é declarar e mostrar a sua esposa infiel, o seu constante, persistente amor. O Senhor anela ter Israel de volta. Como um esposo amável deseja receber de novo, de braços abertos e coração extasiado, o seu cônjuge que tinha rejeitado e abandonado. O nome Oséias significa salvação ou libertação. Pouco sabemos acerca dele. Sua pessoa não é mencionada em outro qualquer lugar da Bíblia.
Ele profetizou durante os últimos 25 anos do reino de Israel. Foi contemporâneo de Amós e de Jonas, outros profetas de Israel, e também de Isaías e Miqueias, profetas de Judá. Tem sido chamado o profeta do coração quebrantado. Ele, com Jeremias, são considerados os profetas das lamentações. Sua missão divina foi de insistir com o povo de Israel para que voltasse a Deus. Não aceitaram as suas palavras e por isso veio o impiedoso cativeiro. A sua mensagem foi ignorada pelo povo, mas como profeta, ele não falhou. Gomer, a sua esposa, foi uma prostituta antes de casar com ele. Teve filhos bastardos antes de se tornar mulher de Oséias. O casal depois teve filhos legítimos, sobre os quais trataremos no texto 2, logo a seguir. Dando continuidade à nossa lição de número 3, sobre o livro de Oséias, nós vamos agora com o texto 2, falando sobre o casamento e convivência. Falando sobre o casamento e a convivência, você deve ler Oséias, capítulo 1, todo o capítulo 1 até o capítulo 2, versículo 1. Palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias, essa é a expressão bíblica. Deus falou não somente a ele, mas também por ele. O profeta recebeu, entendeu e obedeceu a mensagem, como também a entregou a Israel. Oséias era um autêntico profeta, proclamando verdades legítimas de Deus. No capítulo 1, versículos 1 e 2, você encontra uma ordem estranha. Há muitos que debatem se Gomer foi uma meretriz antes de se casar com Oséias, ou se ela somente se prostituiu após casar-se e ter filhos. Os que negam o seu mau procedimento antes de se casar com o profeta, tomam como base o princípio de que o Senhor nunca iria requerer algo tão repugnante de um dos seus servos. Os que as próprias leis judaicas não permitiam tal união. Ou que foi uma visão, um sonho, ou alegoria da parte do profeta. Mas não encontramos nada no relato desse arauto que indique que foi apenas uma visão, bem como nada implica que tudo foi só simbolismo. Gomer foi uma mundana antes de ser mulher de Oséias. Quanto à frase, terás filhos de prostituição, é ainda mais difícil de entender o seu significado. Alguns estudiosos concluem que o profeta não somente tomou para si uma mulher pecadora, mas do mesmo modo seus filhos foram ilegítimos. Há quem entenda que os filhos que nasceram de Gomer depois de casada foram de outros homens chamados filhos da prostituição. Uma outra interpretação conclui que os filhos eram do profeta. Foi sem dúvida uma das ordens mais estranhas do Senhor a um dos seus servos. Mas se cremos na sua palavra, temos que aceitá-la como está registrado e estudar o propósito da missão que caiu pesadamente sobre os ombros de Oséias. O escritor desse manual, o pastor Ricardo Hoover, é de opinião que os 3 filhos mencionados no capítulo 1 de Oséias e Gomer eram do casal. Os outros, antes da sua união em casamento, foram evidentemente bastardos. Israel não somente é avisada que vai sofrer grande assolação, mas outrossim não será mais perdoada pelo Pai Celestial e que até a abandonará, recusando ser o seu Deus. Capítulo 1, versículo 10 a 2:1. Todavia, essa expressão é oportuno e paciente. Outra vez o Senhor manifestou a sua terna misericórdia. Ele, pelo seu profeta, indica que um dia tudo se resolverá. Serão restaurados aqueles que se voltarem para Deus. Serão chamados filho do Deus vivo. O reino dividido de Judá e Israel será reunido novamente num só reino com uma só
cabeça. O reino milenial de Cristo, ele sendo a única cabeça, ou Senhor. Vamos agora para o nosso texto de número 3, que fala sobre a separação. Você deve ler Oséias, capítulo 2, do versículos 2 a 13. O pequeno parênteses sobre a esperança no porvir é fechado. O profeta volta à realidade da sua situação. Gomer ainda se comporta de maneira vil. Israel continua nas suas iniquidades, surdo às declarações inspiradas de Oséias. Deus, portanto, usando de exemplo a triste vida conjugal de Oséias e Gomer, continua falando a Israel, esperando que ele logo ouça e aceite a sua mensagem de reconciliação. Versículos 2 a 5 do capítulo 2, vocês veem uma mãe repreensível. A mãe do versículo 2 é a nação de Israel. Os filhos, subentendidos aqui, representam as pessoas, os habitantes do país. O profeta os está demonstrando a debater com sua mãe, sua nação, a volta ao seu marido, ao pai deles, a restabelecer o seu relacionamento com ele, antes que seja tarde demais. As prostituições e adultérios de Israel, nesse caso, seriam os caminhos idólatras que palmilhavam. Unindo-se a vários amantes, ou seja, a outras nações que eram pagãs, ela produzia filhos ilegítimos, que Deus não podia aceitar como seus. No capítulo 2, ainda no versículo 6 a 8, você encontra uma esposa ingrata. O Senhor amava tanto a Israel que chegou a dificultar bastante a aproximação desse aos seus amantes. Observamos neste trecho obstáculos que ele põe no seu caminho. O marido, sabendo que as consequências da infidelidade da sua mulher seriam devastadoras, procurava protegê-la desses encontros clandestinos. Ela começou então a pensar sobre o seu amor principal. Iniciava-se então o retorno. No capítulo 2, o versículo 7, nós encontramos a seguinte expressão: irei e tornarei para o meu primeiro marido, porque melhor me ia então do que agora. Porém, o caminho de volta mostra-se custoso. Há muito tempo ela se achava aprofundada no vício. O preço do arrependimento pode ser muito alto. Deus lembra a Israel de sua ingratidão. Nem sequer notava que os próprios alimentos e também riquezas que recebia dos seus amores e que oferecia Baal vinham originalmente dele. A falta de gratidão manchou a alma do povo e era preciso uma purificação total para efetuar uma renovada vinculação com o Senhor. Do versículos 9 a 13, você encontra agora a amante envergonhada. A punição pelos pecados de Israel está próxima. A tolerância do marido para com sua esposa está para se esgotar. O prazo da sua paciência está nos últimos segundos do tempo permitido. Deus, que aguardou o máximo possível, vai agora despejar a sua fúria sobre a escolha do seu povo. Recordamo-nos que o profeta que está falando, portanto, são palavras do Senhor a Israel. Os castigos aqui mencionados acontecerão se a esposa persistir na imoralidade. Veja os verbos: reterei meu trigo e meu vinho, arrebatarei a minha lã e o meu linho, descobrirei as suas vergonhas, farei cessar o seu gozo, devastarei a sua vide e a figueira, castigá-la-ei pelos dias de Balaíns. Tudo porque, conforme Oséias 2,13, andou atrás de seus amantes, mas de mim se esqueceu, diz o Senhor. Vamos agora para o nosso último texto da nossa lição 3, sobre o livro de Oséias, o texto 4, que fala sobre a restauração.
Restauração é uma expressão bela, propícia e gratificante. Fala de renovação, de conserto, de reforma, de melhoramento. Significa o restabelecimento daquilo que antes era e que agora voltou a ser. É o elo ou o vínculo partido que experimenta o conserto. Temos observado que a esposa, Israel, está desejosa de voltar a ser restaurada, conforme Oséias 2,7. Agora o marido, Deus, indica a sua vontade de propiciar essa restauração, esta comunhão. Da sua parte, ele tudo fará para reavê-la. Você lendo Oséias, do capítulo 2, do versículos 14 a 20, está aí relembrando a libertação do seu povo no Egito, no capítulo 2, do versículo 15. Deus relata que, como foi naquele dia, no futuro haverá outro dia semelhante de libertação. O Senhor atrairá o seu povo amado e levá-lo ao deserto, onde podem estar a sós, sem influência de fora, e falará ao seu coração. Antes, onde houve dores e tribulação, agora haverá uma porta de esperança. Será o início de um novo relacionamento com bênçãos, paz e segurança para o futuro. A união entre Deus e Israel será permanente. Desta vez serão como marido e mulher para sempre. O amor do Senhor selará a união com justiça, juízo, benignidade, misericórdia e principalmente fidelidade. Resultará num real conhecimento de Deus. Nas palavras de um comentarista, diz: "E então, verdadeiramente me conhecerás como nunca antes me conhecestes." O capítulo 2, do versículo 21 e 23 de Oséias, você encontra que nesse mesmo dia, o Divino Mestre iniciará o cumprimento de uma série de eventos. Ele falará ao céu, o céu falará à terra, a terra ao trigo, ao vinho e ao óleo, e esses a Jezreel. Significa que Deus abrirá as janelas dos céus e as chuvas naturais e sobrenaturais cairão sobre a terra ressequida. Esta então produzirá lindos frutos e belos campos de cereais. No capítulo 3 de Oséias, no versículos 1 a 5, pela segunda vez, o Senhor manda o seu servo buscar a sua mulher adúltera. Sem dúvida, é Gomer. Ela voltou à vida corrupta que se achava em condições deploráveis. Oséias é enviado para readquiri-la. Naqueles dias, pessoas compradas se tornavam escravas de quem as comprava. Gomer tinha sido vendida à escravidão, porque não era mais possível ganhar dinheiro prostituindo-se. O seu corpo gasto pelo pecado não era mais desejável aos homens. O preço que o profeta pagou por ela foi o de um escravo. Capítulo 3, versículo 2. Adquiriu e trouxe de volta à sua casa. Suas ordens agora foram severas. Não podia mais se prostituir e teria que esperar pelo seu marido muitos dias. Possivelmente, uma das razões dessas restrições foi a de fazê-la pensar seriamente sobre os seus pecados e reconhecer todos os danos e sofrimentos que tinha causado a outros e a si, e a buscar perdão. Só depois desse afastamento prolongado é que lhe seria permitido viver juntamente com o seu marido. A aplicação disto tem a ver claramente com os filhos de Israel. Como Oséias comprou Gomer, o Senhor comprou o seu povo através do seu grande amor e depois, através do seu sangue. Mas passarão longos dias sem governo, sem religião, prisioneiros da sua rebeldia espiritual e também das nações inimigas que os fizeram seus súditos por muitos anos. Apesar de ser esposa do Senhor, fica sem a comunhão conjugal com o seu marido até chegar o tempo da sua restauração. Que Deus nos abençoe.